Opa, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Miguel. É a primeira vez que eu estou mostrando o rosto aqui. Eu não vejo necessidade de fazer mistério, suspense para mostrar o rosto no YouTube. Não exige nada também. Mas enfim, eu vim aqui passar para vocês algumas dicas de alguns personagens que vocês podem estar upando aí pro novo meta. Os personagens que estão vindo aí, ou seja, vai vir a Furina, vai vir a Nefer, vai vir a Arquino, vai vir o Zhongli. É muito interessante a gente ter alguns T4 alinhados aí na conta, né? Pra estar acompanhando o meta que vai mudar, porque se a Nefer tá vindo como nova personagem, com certeza o meta vai mudar. Na verdade já mudou, né? Porque veio a Inefa, veio o Flins. Eles estão fazendo muito meta com reação eletricamente carregado lunar. É interessante que vocês tenham alguns personagens para estar com banner rodando com essas composições, tanto com a Nefer quanto com o Flins. Aí os outros personagens que estão via frente também, com certeza vão acabar usando esses personagens T4 de certa forma. E o Teatro Imaginário também. O Teatro Imaginário com certeza também vai pedir alguns T4. É o desafio que mais pede personagem. Tanto que eles colocaram o modo arcano agora que pede mais personagem ainda. Então vamos buildar esses personagens T4? Eu vou passar algumas dicas para vocês, personagens que vocês podem estar buildando. Aí o primeiro personagem que eu queria mencionar aqui é a Sucrose. A Sucrose ela tá sendo a personagem revelação desse ano. Por quê? Ela passa proficiência elemental para a equipe toda. E o Flins gosta muito de proficiência elemental. O Flins, o kit dele é baseado em dano crítico, taxa crítica e proficiência elemental para ele causar dano. Então se ela passa prof, parte da prof que ele precisa, ela carrega. Então tá sendo muito interessante. E fora o debuff que esse artefato aqui dá, ó. O Sombra Verde dá um debuff de 40% em todos os elementos, a não ser ali o Gel, né? O Dendro e o próprio Nemo. Mas Hydro, Cryo, Pyro e Eletro, ele fornece esse debuff para todos esses elementos. Então ela entra nessa composição do Flins com maestria, ela é muito boa. Sem mencionar também o controle de grupo. Quando ela dá a ult dela, ela reúne todos os mobs em um ponto só, se eles forem pequenos, né? Então tem ela upada na sua conta. Eu não vou entrar muito em detalhes em questão de build, mas vocês podem estar vendo a minha aqui, ó. Não é a melhor build que vocês vão ver hoje. Enfim, eu tenho o catalisador dela upado aqui no máximo, tá? Tem outro personagem. Full Sombra Verde com tudo proficiência, tá? Não tem erro. Talento... Segundo talento, terceiro talento. Pode pôr no máximo, que vocês vão usar bastante ela. A personagem revelação desse ano. Aí a próxima personagem que eu queria mencionar aqui também é a Aino. A personagem que foi dada de graça agora pra gente na nação de Nordcry. É interessante a gente buildar ela, porque a gente não sabe qual que vai ser o futuro. Qual vai ser o personagem Hydro que vai fornecer assistência aqui pra gente em Nordcry. A gente não sabe se vai ser a Colombina, se vai ser outro personagem, porque o futuro é incerto. É mais certo a gente buildar o personagem que a gente tem, o personagem que a gente já conhece, porque já não tem erro mais, sabe? Se a gente já conhece o personagem, não tem erro. É interessante a gente manter a Aino buildada para fazer eletricamente carregado, para fazer um Hyper Bloom lunar também. Aí, em questão de build dela, pode estar usando essa arma aqui que a gente ganhou no evento, que ela dá proficiência. Pode usar essa outra arma que foi dada no evento também, de proficiência. Pode usar água marinha, pode usar a cigadeira da chuva também, beleza? Em questão de artefatos, ela vai usar esse novo set de artefato aqui, ó. Lua de Seda, é um novo artefato de Nordcry. Você vai querer um pouquinho de dano, taxa crítica, beleza? Nos artefatos. Vai querer recarga também. Não vai precisar de tanta recarga, porque a ultimate dela não pede tanta recarga, é 50 pontos. Você vai querer no mínimo ali, tipo, 150 de recarga, já tá ótimo. Em questão de talentos, você pode estar upando só o segundo e o terceiro, tá? O segundo eu colocaria ele no 7 e o terceiro eu colocaria no 10, a ultimate dela, que é onde vai ter bastante aplicação Hydro. É interessante você ter ela buildadinha na conta, beleza? Aí outro personagem que eu queria fazer uma menção honrosa aqui também é o Viajante. O Viajante na versão Dendro. Tirando o Arconte Dendro, a Nahida, ele é o maior aplicador dentro que a gente tem no jogo. Tipo, a aplicação dentro dele é muito boa, é muito forte a aplicação dentro dele. É interessante para fazer o uso dele em composições de Bloom. Hydro mais dentro, tá? Bloom. Seria interessante a gente estar usando ele em composições de Bloom com bastante recarga, tá? Eu colocaria todo o selo da instalação com recarga. Recarga em tudo. Na tiara eu colocaria dano taxa e colocaria o máximo de recarga que eu conseguisse. Só que tem outra opção também. Você pode colocar aqui também 4 peças do Memória da Floresta, que vai super bem. Ele vai tirar 30% de resistência elemental dentro e vai ajudar bastante. E em questão de talentos aqui, você pode passar o último talento aqui. O último talento pode pôr no 10, beleza? Aqui o Viajante não tem muito segredo não. Arma de recarga você pode pôr arma de proficiência, qualquer uma. Não tem muito segredo da build dele não. Aí, a outra personagem que eu queria comentar aqui também é a Yayao. É uma personagem muito interessante desde o lançamento dela. Por quê?
além dela aplicar muito dentro fora de campo, ela consegue healar, ela consegue ter um sustain nessa equipe, ela consegue curar toda essa equipe com muita facilidade. Então é interessante a gente upar ela por causa disso e por causa disso aqui também. É uma lança que consegue trocar partículas de energia para todo mundo. Então é interessante ter ela com a lança de Favonius. Só que tem um porém, se for colocar Favonius nela, tu tem que colocar no mínimo, do mínimo, do mínimo, 50% de taxa. Senão ela não vai gritar nunca e essa lança não vai funcionar, beleza? 50 de taxa no mínimo. Se conseguir mais de 50 de taxa, tá? Fica melhor. Questão de artefato, você pode colocar um 2/2 de vida aqui, que já tá top. Ou você pode colocar 2 peças do Memórias da Floresta. Você pode colocar 2 peças do Memória da Floresta também, tá show de bola. Beleza? Aí você pode colocar tudo vida nos artefatos também. Vida e recarga. Aí o E e a ult você pode pôr no 7 ou no 8. Aí acende ela pro 80, tá? No mínimo 80 ou 90. A build da Yael é muito simples. Basicamente ela só pede vida e recarga. Dos outros personagens que eu queria comentar aqui também, eu tenho aqui o Ororon. Pra quem tem o Ororon, é interessante upar ele para no mínimo ali nível 80, nível 90 de preferência, né? Pode usar um arco de Favonius nele, pode usar um arco que dá taxa crítica, ou seja, ele Stiling, é interessante também. Pode usar um última corte também, que fica interessante. Em questão de build, vai buildar ele como se ele fosse um DPS, com bastante taxa e dano. O meu aqui não tá, porque tem que dar manutenção nos artefatos. Mas ele vai usar Cálice Elemental Electro, ele vai usar uma tiara de dano taxa, e dano e taxa onde conseguir, pra ficar com a build mais redondinha possível. Ou seja, se conseguir ali tipo, uns 60 de taxa, uns 120 de dano crítico, tá perfeito, beleza? Tem muito segredo da build dele não. Vai usar 4 peças do Pergaminho do Herói, tá? Esse artefato que é top. É o melhor artefato que tem ali de Natlan. E ele consegue passar buff pra essa equipe inteira. Então é muito interessante esse artefato aqui e o Ororon, pra eletricamente carregado. Se for usar eletricamente carregado, é sempre bom ter ele na equipe. Em questão de talento ali, pode upar o segundo talento ali dele pro 7 e o terceiro ali pro 10. O terceiro ali pro 10, porque o dano dele tá na ult. Aí você vai colocar a ult no 10, beleza? Aí uma personagem que eu não posso deixar de comentar também, em questão de eletro, é a Fischl. Principalmente ali se você tem a Fischl C6. Ela na C6, ela vira um monstro. Ela vira um monstro na C6. Por quê? O Oz, o corvinho dela, toda vez que você causa um dano elemental, ele dá um tiro eletro. Então, toda vez que você ficar batendo, ele vai atirar junto. É muito roubado isso, é muito roubado. Se você tem ela C6, up ela, build ela. Se você não tiver C6 dela, acho que não é tão válido pra ela não, hein? Pra ser bem sincero. E a aplicação eletro dela é bem fraquinha sem C6. Mas se tiver C6, show de bola. Coloca ali trupe dourada, coloca ali meu build como se fosse DPS. Bônus eletro, dano taxa. Aí ela vai usar sempre o último acorde, tá? Que dá 48% de bônus elemental. Se não tiver ali, pode pôr um Stiling, pode pôr alguma outra arma que dê dano ou dê taxa, beleza? Aí fazendo a build desse jeito não tem erro. Aí outra personagem que eu não poderia deixar de mencionar também, ainda mais que tá vindo a Arlequino, né? É interessante você ter a Yansan buildado na sua conta. Porque além dela usar o Pergaminho do Herói, que vai passar buff pra todo mundo, ela vai poder também passar um buffzinho de ataque pra sua equipe. Aí a Arlequino usa ataque também. Parte do kit dela é focada em ataque também. É interessante pra você que for pegar a Arlequino, ter uma Yansan buildada na sua conta, beleza? For pegar a Arlequino, build a Yansan. E uma menção honrosa também fica aqui pra Chevreuse. Vale super a pena usar Chevreuse, Yansan e Arlequino e um outro personagem eletro. Tem que ter 2 eletro e 2 Pyro, tá? Pra funcionar. Se você for colocar Chevreuse. Aí a Chevreuse aqui, ela tem a build simples. Eu vou comentar logo depois, mas... A Yansan aqui basicamente ataca em todos os artefatos. Um pouquinho de recarga também se conseguir. O talento dela você vai para só a ult. Não precisa dos outros talentos. Só a ult porque é onde que tem o buff dela. Então os artefatos dela, você vai pegar todos os ataques. O máximo de ataque que você conseguir, se tiver um pouquinho de recarga também ajuda. Aí voltando lá na Chevreuse que eu falei que ia mencionar. A Chevreuse, o que acontece com ela? Ela vai pedir para você buildar ela com bastante vida. Aí voltando na Chevreuse, você vai buildar ela com bastante vida. Você vai usar uma lança que tenha vida, você pode usar a Borla Branca, por exemplo. Você pode estar usando a Borla Branca, ou você vai usar essa arma que foi dada em um evento, a Conversa do Sábio do Deserto. Ela vai dar uma curinha também, como subatributo. Aí você pode estar usando Canção do Passado, 4 peças, ou melhor, você pode estar usando aqui 4 peças do antigo Ritual Real, que vai passar ataque para o seu Arlequino, por exemplo. É bem interessante esse artefato aqui, o Ritual Real. Você pode estar usando 2/2 mesmo, só para ela estar usando o buff dela. Quanto mais vida, melhor, beleza? Vida em todos os artefatos que você conseguir aqui. Vida em todos. Não precisa por recarga. E a build dela é isso daí. O talento dela você pode pôr o segundo talento no 7 e o terceiro no 9, por exemplo. A build dela é isso daí, não tem muito erro não. Um personagem que eu não poderia deixar de mencionar é o Xinkyu. Todo mundo fala sobre o Xinkyu e tal, mas eu não poderia deixar de falar também, né? Ele é o melhor aplicador Hydro do jogo. É até melhor que a chuva. Acredite em mim. Ele é um personagem super simples de buildar também, super fácil de buildar, porque ele precisa basicamente só de recarga. Se conseguir encaixar taxa e dano também, beleza? Olha como que tá a build do meu. Conseguir encaixar essa build aqui acima de 200 de recarga, tá? É o que ele precisa. Se conseguir encaixar dano e taxa, beleza, pode pôr também. O artefato que você vai usar nele vai ser o Selo da Insolação. Vai ser tipo build DPS, assim. Ele vai usar dano crítico, taxa crítica. Aí ele vai usar bônus Hydro.
Aqui você pode pôr recarga ou ataque. Você vai pôr ataque se você tiver com muita recarga. No caso, se você tiver com 220 ou mais de recarga, você pode pôr uma ampulheta de ataque, beleza? Aí chiqueou isso daqui, não tem erro a build dele. Eu não posso deixar de mencionar também aqui a Lanian. Fica uma menção honrosa a Lanian. A Lanian, ela pode carregar o Sombra Verde. O Sombra Verde dá 40% de diminuição de todos os elementos. É muito interessante. E é interessante também que ela tem um escudo anemo que absorve outros elementos. Vamos supor, o boss está batendo ali em você com Pyro. Se ela absorver o Pyro, você praticamente não vai tomar dano, vai dar imunidade no escudo dela. O escudo dela acaba se tornando até mais forte que o do Zhongli. É muito louco pensar nisso. O escudo dela fica mais forte que o escudo do Zhongli, por absorver o elemento do boss. Pra funcionar bem o escudo dela, a build dela tem que estar full ataque, tá? Aí no caso dos artefatos da Lanian, você tem que usar tudo full ataque, beleza? Tudo ataque aqui nos artefatos. Se conseguir, taxa, dano e recarga, beleza? Não precisa de proficiência nela. Aí nos talentos aqui, você upa só, no caso do escudo, você upa só o segundo talento, que é o elemental dela, o escudo. Aí, dos personagens que eu queria falar pra vocês, era só esses mesmo. A gente tem que dar uma atenção pra esses bonecos, porque tá chegando aí uns novos metas, né? De eletricamente carregado, Hyper Bloom, Bloom, Lunar. Aí a gente tem que dar uma atenção sim pra esses bonecos, porque o meta vai mudando, a gente tem que ir acompanhando ele. Aí vai mudando o teatro imaginário, vai mudando o confronto abissal, vai mudando os endgames, a gente tem que acompanhar. E tem que colocar os T4, porque não só de T5 o jogo vive, né? O que vocês acham desses novos metas que a Rui está trazendo no nichado aí? Comenta aí embaixo. Eu deixei de falar alguma coisa, falei alguma coisa errada? Pode comentar aí embaixo também, beleza? Eu acho que no mais era só isso daí. Se tiver mais alguma coisa para acrescentar, pode falar aí que eu trago no próximo vídeo, eu dou uma mençãozinha no próximo vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, fora o